O direito do futuro e o futuro do direito. Qual o futuro do direito? Que direito queremos e pretendemos construir dentro de uma sociedade marcada por exclusão, marginalidade, segregação e, ao mesmo tempo, uma Constituição que institui como um dos seus pilares a dignidade humana, o Estado democrático de direito, a liberdade, igualdade, segurança, propriedade, salário mínimo. Vivemos numa sociedade marcada por desigualdades. A fome, o racismo, a transfobia e tantas outras formas de exclusão, segregação e marginalidade são naturalizadas na nossa sociedade. Aprendemos e nos acostumamos a conviver com pessoas passando fome. Hoje, provavelmente, nesse horário, nós temos milhares de pessoas revirando as latas de lixo, com o objetivo de talvez ter a primeira refeição dos últimos dias. Já pararam para pensar o que é passar fome, sede e não conseguir o básico, o mínimo para a sua sobrevivência? É necessário repensar o futuro do direito e o direito do futuro. São mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil hoje, segundo dados do IBGE. Foram 1.463 feminicídios no Brasil em 2023. Calculem quantas mulheres falecerão no dia de hoje numa sociedade que ainda tem uma lei Maria da Penha absolutamente inefetiva, absolutamente ineficaz e que, com a certeza de que o direito ele não alterará estruturas sociais que naturalizam a violência, o machismo, a misoginia, a exclusão, a coisificação, a segregação de mulheres, especialmente mulheres pretas e de periferia. 145 pessoas trans foram brutalmente assassinadas no Brasil em 2023, segundo os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E essas mortes não são mortes comuns, são mortes como o caso de Dandara, que além de ter sido brutalmente assassinada, ela teve o seu cadáver brutalmente vilipendiado. Imaginem-se sofrendo atos reiterados ao longo da vida e na sua passagem dessa vida para outra, sendo violentado. Das piores formas. Quando eu falo em transfobia, eu falo de um direito que fecha os olhos para essa mulher, para essas mulheres e para esses homens trans. Eu falo de um Estado que quer controlar corpos. Eu falo de um Estado que objetiva controlar, medir os corpos dessas pessoas como um instrumento simbólico de exclusão e de segregação. Diante disso, nós temos uma Constituição que institui o Estado democrático de direito como paradigma de Estado e que traz, no seu artigo 1º, os objetivos, os fundamentos da República Federativa do Brasil, que são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, cidadania e soberania. Mas nós não podemos esquecer que o papel da lei comporta tudo. O desafio do direito do futuro e do futuro do direito
é garantir a concretização das normas previstas no plano instituinte e instituinte. E nós, enquanto academia do direito, precisamos sair dos muros das universidades e colocarmos esse direito que nós ensinamos em sala de aula em prática na sociedade. De nada adianta ter uma academia que ensina todas essas premissas e a gente sai na rua, atravessa a rua e se depara com pessoas se prostituindo, virando lata de lixo, passando fome, sendo excluídas, sofrendo racismo. De que direito eu estou falando? O que essa academia está ensinando? Quais profissionais nós queremos ter para julgar os nossos filhos, os nossos netos e a nós mesmos? O futuro do direito não existe, o futuro do direito exige uma postura inovadora na forma de resolver conflitos. O advogado do presente e do futuro não é o advogado que se preocupará em ganhar honorários, receber honorários, estimulando a briga de um casal que se encontra num divórcio litigioso. O bom profissional, o bom juiz, o bom promotor, o bom advogado é aquele que encontra uma solução. O bom promotor não é aquele sujeito que vai o quê? Denunciar o pobre preto favelado por tráfico de drogas pelo simples fato dele ser encontrado e abordado com 5 tubos, 5 pinos de cocaína. E esse mesmo caso, se tratar de um jovem branco da Zona Sul, ele será possivelmente denunciado como usuário quando não tentarem implementar uma medida de segurança. Ou talvez dizer, ele é semi-imputável, ele não pode ser responsabilizado. Mas esse direito que pune o jovem preto de periferia é o mesmo direito que absolve o jovem branco de Zona Sul. Digo isso porque estou na advocacia há mais de 2 décadas e convivo com todas essas questões. O direito do futuro e o futuro do direito precisa assegurar a igualdade religiosa e de crença. E o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão simbólica, recente, reconheceu como inconstitucional uma lei que proibia o sacrifício de animais em religiões de matriz africana, reconhecendo, portanto, que proibir o sacrifício de animais em religiões de matriz africana nada mais é do que uma forma velada ou descarada de racismo religioso contra o povo preto. O direito do futuro e o futuro do direito é aquele que garante igualdade entre os filhos e reconhece a paternidade afetiva de padrastos e madrastas. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já permite que pais afetivos compareçam ao cartório e reconheçam como seus legítimos filhos os enteados e as enteadas, sem que esse enteado tenha que retirar do seu registro de nascimento o nome do pai biológico. Isso é o que a gente chama de multiparentalidade, democratização do afeto, compreensão sistemática, não meramente positivista, do conceito de família, que, segundo estabelece o artigo 226 da Constituição, é aberto, plural e democrático. O direito do futuro e o futuro do direito exige uma postura combativa contra o protagonismo e a discricionariedade judicial.
nesse momento, proponho uma reflexão real sobre a postura que o Poder Judiciário, que alguns juízes adotam em determinados casos. Vejam bem, nós não podemos esquecer o caso de Janaína Aparecida Quirino, uma mulher preta em situação de rua que vivia na cidade de Mococa, interior de São Paulo. Essa mulher preta, pobre, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, nunca obteve o amparo do Estado no que diz respeito à prevenção e à retirada dessa mulher da condição. Mas o Estado apareceu no momento em que ela estava grávida do seu quarto, quinto ou sexto filho, um promotor de justiça, representante do Ministério Público de São Paulo, propôs uma ação requerendo a esterilização compulsória de Janaína Aparecida Quirino, alegando que ela, por ser uma mulher em situação de rua, preta, pobre, favelada e dependente química, não poderia ter mais filhos. O juiz deferiu a medida. A Defensoria Pública recorreu. E antes que esse recurso fosse julgado, Janaína foi internada e, ao dar à luz, foi compulsoriamente esterilizada. Por que eu reflito isso? Por que eu trago essa reflexão? Discricionariedade e protagonismo judicial são as chamadas decisões metajurídicas solipsistas. O que o juiz acha, sob o ponto de vista pessoal, diante de um caso concreto, não quer dizer nada. Quando eu bato as portas do Poder Judiciário é para aplicar a Constituição. Quando eu bato as portas do Poder Judiciário é para aplicar a legislação infraconstitucional. E essa mulher, ela foi violada em um dos direitos básicos de uma democracia, que é a autodeterminação e a liberdade quanto ao próprio corpo. O direito do futuro e o futuro do direito exige um combate e uma punição severa e rigorosa a quem pratica o desmatamento. Exige uma postura voltada à regulamentação do uso de energias renováveis. O direito do futuro e o futuro do direito é aquele direito no qual lutamos pela inclusão, pela igualdade, pela liberdade, não discriminação, cidadania, rupturas com estruturas sociais autocráticas, racistas e preconceituosas. Democracia nunca foi consenso. Democracia é dissenso. Um país que criminaliza movimentos sociais, um país que criminaliza pessoas que lutam pelos excluídos, é um país que só se auto-intitula, sob o ponto de vista formal, como democrático. Meu nome é Fabrício Veiga Costa, sou advogado, doutor em Direito, professor universitário, CEO do Instituto Veiga Matos e, acima de tudo, alguém que luta por um direito mais inclusivo, menos segregacionista, menos marginalizante, menos machista, menos racista, menos homofóbico, menos transfóbico. Muito obrigado.